Glória a Deus, amém, aleluia. Gente, antes de iniciar, eu queria falar algo com vocês aqui essa noite. E eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Quem aqui é apaixonado por Jesus, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, é isso aí. Então, gente, primeiro eu quero agradecer pela vida do nosso pastor Felipe, que me deu a oportunidade de estar aqui. Eu sei que não é à toa que eu estou nesse lugar. Eu acho que isso é o que eu tenho pedido a Deus, isso é o que Deus tem colocado esse desejo no meu coração. E todas as vezes que eu subo sobre esse lugar, não só nesse lugar, mas todas as vezes que eu estou aí embaixo, estou adorando, estou buscando, estou clamando, eu sinto que isso é o que Jesus me chamou para ser. E semana passada, sobre a mensagem que ele está falando sobre cristocêntrico, né? O pastor Felipe falou muito sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E de fato, isso é o ponto principal para a gente entender que, para a gente ter uma vida do reino de Deus, a gente precisa compreender que sem Ele, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, muito menos acessar dentro de lugares onde só o reino de Deus pode estabelecer para a nossa vida. E eu queria aqui falar com vocês, porque confesso para vocês que eu tenho pedido muito a Jesus, e eu falo assim: Jesus, eu quero... Todas as vezes que o Senhor me chamar para trazer uma palavra ou uma mensagem, eu não quero simplesmente, eu sei que a Tua palavra é poderosa, eu sei que existem coisas especiais para a minha vida aqui, mas eu não quero só apenas ler, que o Senhor possa fazer eu viver antes de chegar aqui em cima do altar e poder falar algo que vá tocar não só a minha vida, mas a vida de vocês. E eu fiquei pensando muito e eu falei: Senhor, dentro daquilo que está sendo proposto aqui, em a gente ser cristocêntrico, onde a gente tem que colocar Jesus no centro da nossa vida, o que a gente precisa compreender, porque a gente já entende que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso foi falado semana passada. A gente já compreende que esse caminho é o que nos leva a viver a plenitude daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Só que é muito mais além. Eu falei: Senhor Jesus, o que nós precisamos compreender, porque eu saber que você é o caminho, eu saber que você é a verdade é maravilhoso demais, mas como eu entro nesse lugar onde eu acesso esses níveis que vai me fazer não só ter uma vida completamente impactada com aquilo que Deus tem para mim, mas o que eu tenho que fazer para viver assim como homens e mulheres viveram. E eu falava: Senhor, fala comigo, me mostra, fala o que o Senhor, o que eu preciso, qual é o start que eu preciso compreender. E eu acho que quando Jesus falou meu coração, eu imediatamente falei: eu vou passar essa mensagem, porque é muito mais do que simplesmente você achar que, tipo assim, Ele é o caminho, mas Ele é o caminho, mas você só chega lá se você de fato abrir o seu coração, porque o acesso está liberado. Mas como a gente entra nesse lugar? E eu, lendo, Deus falou muito comigo, eu queria abrir com vocês aí. Quem trouxe Bíblia aqui? Diga amém, glória a Deus. Quem não trouxe, tem um irmãozinho do lado. Alguém tem celular aí, abre a Bíblia no celular e vamos ler a palavra do Senhor, porque ela é poderosa e ela alimenta a nossa vida. E nós vamos abrir e vamos ler. Eu queria ler com vocês, abrir em Marcos 12, do 28 ao 31. Vou esperar vocês abrirem para a gente poder dar início a essa mensagem, a essa palavra, e que a gente possa receber algo especial de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Então diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Glória a Deus pela palavra de Deus, porque ela traz algo que abre os nossos olhos e é muito importante a gente compreender.
E eu em casa estava pensando e falando, nossa, o pastor Felipe sentiu o desejo no coração de trazer essa mensagem, essa série de mensagens sobre cristocêntrico, onde a gente precisa compreender que Jesus é o centro da nossa vida. Mas aqui eu consigo entender que eu falei para Jesus, Jesus, o que homens e mulheres da Bíblia compreenderam para viver uma vida completamente impactada com aquilo que o Senhor tinha para fazer naquele momento? Sabe, se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver a história, eu vou relatar a história de algumas pessoas, e a gente vai ver a história de Enoque, ele andou com Deus, e você vê o que ele entendeu, como era a forma que ele vivia, porque Deus, ele nem passou por morte física, porque Deus o levou de tão próximo que ele andava com Deus. Então, que lugar é esse? Como a gente acessa esse lugar? Como a gente disponibiliza isso em nós? E mais à frente eu fui pensando, e eu falei, cara, Abraão, a gente para olhar a vida de Abraão, Deus o chamou, e ele largou tudo, ele não sabia para onde ia, e mais do que isso, Abraão teve que fazer um ato de dependência total para Deus. Eu vou repetir de novo para você entender, Abraão precisou mostrar um ato de total dependência a Deus, porque não é fácil Deus pedir o seu próprio filho, e Abraão pegar e fazer aquilo que tinha que ser feito, porque para ele, o que Deus queria era muito maior do que ele podia imaginar. Então, ele entendia isso, e ele fez exatamente aquilo que precisava fazer. Chegou no final, para quem não conhece, Deus, claro, não deixou que aquilo acontecesse, mas o ato, o posicionamento de Abraão que fez toda a diferença. O que eu quero trazer aqui essa noite é que a gente precisa sim entender que Jesus, ele é o caminho, mas a gente precisa também compreender que nós precisamos abrir o nosso coração cheio de amor, porque ele fala, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo maior, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente conseguir trazer essa essência de Jesus para a nossa vida, a gente começa a caminhar onde ele quer que a gente esteja, onde ele sonhou para a nossa vida. E eu parei para pensar e falei, nossa, e se eu pegar mais um exemplo, eu vou agora, né, eu falei aqui sobre Abraão, que teve aquele encontro com Deus, e falei sobre Enoque, que andou com Deus também, mas se a gente olhar mais um pouco à frente, a gente vê o apóstolo Paulo, que era um homem que perseguia a igreja, era um homem que a todo momento queria acabar com tudo que era relacionado àquilo que tinha, todo aquele movimento da igreja. E o que acontece? Ele teve um encontro com Jesus, sabe? Então aqui a gente consegue perceber que Enoque andou com Deus, e isso foi creditado para ele, que Deus o levou. A gente vê também a história de Abraão, que saiu da sua tenda, saiu da sua casa, foi fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. E agora a gente vê o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, mas Jesus teve um encontro com ele. E eu não sei hoje aqui o que você tem passado, eu não sei as lutas que você está passando, eu não sei as batalhas do dia a dia. Mas assim como aquele homem estava andando, e era algo terrível, onde até, né, as pessoas tinham medo quando falava sobre Paulo, que Paulo iria até aquele lugar, que ele foi transformado, mas as pessoas ainda existiam medo, porque ele era um homem que ele perseguia mesmo. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou. E é isso que eu queria trazer para a nossa vida hoje, essa noite, é que trazer essa essência de ser cristocêntrico é mais do que saber que ele é o caminho, é entender que nele a gente pode todas as coisas, e é ele que vai cuidar da nossa vida. Então eu queria aqui, como eu falei do apóstolo Paulo, eu queria explicar para vocês algo que eu peço que o Espírito Santo possa revelar ao coração de vocês, e que vocês possam sair daqui de uma forma transformada, porque a gente precisa ter dentro do nosso coração um desejo de receber algo novo de Deus. Todas as vezes que você sai da sua casa, todas as vezes que você está se preparando para vir para esse lugar, não é porque você simplesmente escolheu, porque a palavra diz que Deus nos escolheu.
e entregou para o seu filho. Então a gente precisa compreender que a gente não vem aqui simplesmente para sentar no banco e ficar aí parado, não. Jesus te chama para ter um relacionamento com Ele. Jesus te chama para ter uma vida completamente impactada com aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, às vezes a gente precisa compreender e não podemos deixar com que as coisas atrapalhem aquilo que Deus tem para nós. Sabe, às vezes a gente não compreende as coisas, a gente acha, ainda não é meu tempo, ainda não é para mim, eu ainda não estou pronto para isso. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você falar eu, nada vai acontecer, porque cristocêntrico é isso, é você sair do seu lugar e colocar Jesus nele. Então a gente precisa compreender isso e a gente vê que todos os homens e mulheres que passaram por essa história, toda a história bíblica, a gente vê que todos os encontros que eles tiveram foram transformadores e acabou que fizeram com que eles vivessem uma vida de acordo com aquilo que Deus queria para a vida de cada um. E eu fiquei pensando e falei, nossa, é tão impressionante a gente compreender isso, a gente compreender que Deus, Ele a todo momento, Ele quer falar no nosso coração e quer transformar a nossa vida. É muito importante a gente entender que esses encontros que a gente tem, onde Jesus vem ao nosso encontro, à nossa vida, Ele transforma, Ele faz com que Ele traz um renovo para nós. Mas e aí, como é que a gente faz? Porque, André, você está falando que esses homens viveram isso tudo e que a mensagem que está sendo, a série de mensagens aqui está falando sobre colocar Jesus no centro de tudo. Mas e aí, André, como é que eu vivo na prática essas coisas? Eu estou dando aqui alguns exemplos para que vocês possam entender que existem momentos em que você vai ter um encontro e vai ser totalmente tocado por Deus. Existem momentos que Jesus vai vir até você e você vai ser totalmente transformado. Mas também existem momentos em que a gente precisa ter um ato de fé e acreditar que mesmo nas circunstâncias, mesmo quando as coisas não estão fáceis, a gente precisa ir e acreditar que Jesus, Ele pode todas as coisas. E eu queria abrir agora com vocês aqui, uma mensagem para a gente ler, que está em Lucas 8, para que você possa entender que muitas das vezes Deus, Ele vem ao nosso encontro. Se hoje você está aqui, é porque Deus te chamou, você não veio por acaso, então Ele já te encontrou. Mas como a gente também tem que tomar um posicionamento de fé e acreditar que meio às circunstâncias da vida, a gente pode sim chegar perto de Jesus, e o ato de fé pode transformar todas as coisas. Eu queria que vocês abrissem aí Lucas 8, do 40 ao 48. Vamos lá, e diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhes que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastava tudo que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele. Presta atenção agora nisso, que isso é importante. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. E aí é que entra. Jesus diz: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Na nossa perspectiva, a gente entende que Jesus, Ele sabia quem havia tocado nele. Afinal, Ele é o Deus todo maravilhoso. Mas Ele virou e falou: quem me tocou? E eu vou prosseguir. Perguntou Jesus: quem me tocou?
Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como foram instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Filha, a sua fé o curou. E tem mais. Ele diz: vai em paz. Então, é tão maravilhoso isso, porque a gente consegue compreender que existem momentos em que Deus, ele vem ao nosso encontro, existem momentos em que Jesus, ele traz até nós algo novo, um renovo para a nossa vida, mas também existe o acesso onde a gente vai e entende quem ele é. E hoje eu queria trazer para você aqui essa realidade de você entender quem Jesus é para você. Quem Jesus é para a sua vida, o que Ele é capaz de fazer através da sua vida. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, mas eu vou deixar meio aberta essa pergunta, porque no final eu vou explicar para vocês algo e que o Espírito Santo possa gerar isso no seu coração. E eu queria que você respondesse dentro do seu coração. Não precisa falar com a voz alta para todo mundo escutar. Eu queria que você respondesse dentro do seu coração. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que Jesus significa para você? Eu vou fazer a pergunta de novo para você compreender e guardar isso no seu coração, e que você possa trazer essa resposta para você, e a gente no final vai compreender o que Jesus significa para a gente. Eu faço essa pergunta para você aqui essa noite: o que Jesus significa para você? E sabe, quando a gente consegue entender que Jesus, Ele é tudo para nós, tudo muda. Eu vou falar por mim, eu tinha a minha vida com a minha família, mas hoje com Jesus eu posso dizer que eu não vivia era nada. Porque Jesus, hoje com Jesus que eu vivo, a vida dele que está em mim, sabe? E é isso que faz toda a diferença para a nossa vida. Que você aqui essa noite possa sair daqui entendendo que o que você tem dentro de você, não é nada pequeno. Não é nada que o mundo possa abalar, não é nada que pode mudar e tirar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então eu queria que nessa noite a gente compreendesse isso, porque eu falei: Pai, eu entendo que a gente precisa ter a Tua essência, eu entendo que o Senhor é tudo para mim, mas como eu vou viver assim como esses homens e mulheres viveram na Bíblia? Como eu vou viver aquilo que eu vou olhar e vou ver? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo sobre a minha vida. Eu quero mais, Senhor, que o Senhor possa derramar mais sobre mim, e que o Senhor possa fazer as Tuas maravilhas sobre mim, porque é muito maior do que nós imaginamos. Então quando a gente traz isso para nós, a gente precisa entender que ser representante ou parecido com Jesus é algo que tem que ser uma realidade para nós, é algo que tem que ser, que faz a gente compreender que nada pode tirar a gente desse lugar, nada pode tirar a gente daquilo que Jesus faz por nós. Eu não sei você, como você chegou aqui, eu não sei se é a sua primeira vez, eu não sei se você já tem muito tempo da sua caminhada com Jesus, mas para imaginar. Eu queria que agora você imaginasse o momento em que Jesus te chamou, aquele momento maravilhoso, aquele primeiro amor que é gerado dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz, Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é tão transformador que o amar a Deus
faz com que a gente se sinta amado, porque Ele nos ama de uma forma sobrenatural. Então, quando você é chamado, e quando você entra nesse lugar, você recebe um amor sobrenatural. Eu sempre falo isso, a essência da vida, aquilo que nós nascemos para ser, nós só acessamos a partir do momento em que Jesus nos chama, porque nesse mundo, a gente sim, teremos aflições, nós teremos lutas, batalhas, mas quando a gente tem Jesus, a gente precisa compreender que todas as coisas vão ficar para trás, porque Jesus, Ele é o centro de tudo para nós. Então, a gente precisa compreender isso, a gente precisa viver essa essência. E como que eu faço, Senhor? Porque eu falo para Deus, eu não sei você, como eu falei, o teu primeiro encontro com Jesus, eu não sei como foi aquele encontro, aquele amor que queimava dentro do seu coração, algo que jamais pode ser explicado, porque o amor de Deus é algo sobrenatural, foge do natural. Então eu não sei o que você passou, eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei, Jesus hoje está te chamando para aquecer o seu coração, para que você possa reacender esse amor por Ele, porque Ele quer que você viva uma vida totalmente baseada naquilo que Ele tem para você. Então, que nessa noite a gente possa compreender isso, porque eu pergunto a todo tempo, eu falo, Senhor, eu não quero, Pai, eu não quero que o dia que eu for embora, o dia que eu não estiver mais aqui, eu quero, Jesus, olhar para, quando o Senhor vier falar comigo, eu falar, Senhor, eu sei que eu não fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse, mas aquilo que eu pude fazer, eu fiz de todo o meu coração, porque eu quero entregar a minha vida totalmente a Jesus, eu quero ter uma vida totalmente só para Ele. Eu clamo e falo, Senhor, se for preciso, tira de mim aquilo que me atrapalha, faz com que eu viva a realidade daquilo que o Senhor tem para mim. E eu acredito que se eu tento trazer essa realidade para mim, você também precisa trazer essa realidade para o seu coração. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso. Você veio para um tempo como esse, e eu vejo pessoas falando sobre uma geração onde só quer saber de internet, onde só quer saber de coisas superficiais, mas eu olho para Jesus e falo, não, porque a tua palavra diz que se o Senhor nos fez nesse tempo, é porque o Senhor quer nos usar nesse tempo, e nós vamos nos posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor já determinou para esse tempo, porque homens e mulheres viveram, homens e mulheres se posicionaram, mas nós acreditamos que se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem para fazer algo sobre a nossa vida, e nós nos colocamos nesse lugar, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Então, que nós possamos entender e trazer esse fluir, que é derramado dia após dia para a nossa vida. Eu queria aqui dizer que ser apaixonado por Jesus, falar que é apaixonado por Jesus. Quantas vezes a gente pega falando, Senhor, eu te amo. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. E quando a gente sai por essa porta, as lutas vêm, as batalhas vêm, as coisas do dia a dia vêm. E muitas das vezes a gente acaba não colocando isso dentro do nosso coração como algo principal. Quantas vezes a gente passa por determinados momentos e a gente sequer olha para Jesus e fala, Pai, eu acredito na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, e a Tua palavra diz que o Senhor não nos deixou órfãos, mas nós somos filhos e filhos amados. Me ajuda, Senhor. Mas a dificuldade está tão forte dentro de nós, algo que tem assolado, que fica batendo no nosso coração, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo de trazer e de entregar para aquele que pode nos ajudar, e Ele quer nos ajudar. Eu separei aqui para a gente entender que, quando se falou aqui que Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida,
Cara, esse culto, ele me transformou. O pastor Felipe estava aqui em cima, e esse culto virou uma chave dentro do meu coração, e eu compreendi que ser apaixonado por Jesus é algo que eu posso acessar a todo momento. É algo que eu posso viver, e eu posso fazer com que isso cresça a cada dia. Porque ser apaixonado por Jesus faz com que eu entenda, e eu acredito que você também entenda, que ser apaixonado por Jesus é algo que não só traz coisas boas para a nossa vida, mas faz com que a gente compreenda que sem Ele nós não podemos nada. Mas também não fazemos isso apenas porque Ele pode fazer. Eu acho que, como eu falei aqui, hoje a gente vê muitas pessoas olhando para essa geração, muitas pessoas olhando para a igreja hoje, e olhando de uma forma totalmente contrária daquilo que Deus e Jesus está nos chamando para ser. E ser cristocêntrico é isso. Ser cristocêntrico é você começar a não olhar para as coisas que estão à sua volta, mas seguir no alvo, seguir naquilo que Jesus tem para você. Eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Eu falei aqui, o que Jesus significa para você? E isso é uma pergunta muito séria, porque a gente pode responder de todas as formas. O que Jesus representa? O que Jesus significa para você? E eu lendo um livro, eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu lendo um livro e eu queria trazer isso para vocês, para que vocês possam compreender essa pergunta que eu fiz para vocês. E o nome do livro é Avivamento do País de Gales. Não sei quem aqui já leu. Alguém aqui já leu esse livro? Já? Glória a Deus, então. E esse livro diz exatamente o seguinte: Joseph estava numa reunião com os jovens da igreja. Era um domingo de manhã. E Joseph perguntou, a mesma pergunta que eu fiz para vocês: o que Jesus significa para você? Naquela hora, houve um longo silêncio. E finalmente um garoto se manifestou e disse: Jesus é a luz do mundo. Ele responde: não é isso que eu quero. Quero saber o que Jesus significa para você. Outro silêncio. Quando de repente uma menina chamada Flore se pôs em pé. E a resposta dela foi o seguinte: eu não sei exatamente o que eu posso dizer esta manhã. Ela disse com voz trêmula e hesitante: mas eu amo o Senhor Jesus de todo o meu coração. Ele morreu por mim. Muitos de nós podemos dizer a mesma coisa que ela disse e nada aconteceria. Mas a chave não foi o que ela disse, mas como o disse. Não é o que ela declarou, mas como ela declarou. Um coração quebrantado, um coração que compreende total dependência no Senhor Jesus. O que fez essa resposta ser diferente, eu acho que o que toca o coração do nosso Deus é um coração quebrantado. É um coração aberto para receber algo novo dele. É você chegar aqui e você não ficar se questionando porque as lutas que você está vivendo e você não é capaz de estar nesse lugar, ou subir aqui, ou dar um testemunho. Não, é mais do que isso. O poder de Jesus, ele está sobre a sua vida. E como a gente traz essa essência para nós que faz toda a diferença. Porque muitas das vezes a gente pode sim falar assim, não, ele morreu por mim e tudo mais. Mas, cara, é o nosso coração. E Jesus conhece o nosso coração. Quando você verdadeiramente abre o seu coração para o Senhor Jesus, quando você quebranta, quando você chega aqui diante do altar e se quebranta diante dele, é isso que ele quer, sabe? É essa liberdade que ele quer. Eu sempre falo isso, eu acho que às vezes a gente vê assim, Senhor, invade esse lugar. Não, Jesus não invade. Jesus, ele chega, ele bate na porta. Jesus, ele bate na porta e ele te chama para ter uma vida com ele. Então, que essa noite a gente possa compreender
que viver e falar o que está no nosso coração é muito maior do que aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Por exemplo, muitas das vezes a gente vê pessoas falando: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Pai. Mas eu acho que chegou um tempo, e de fato chegou esse tempo, onde os verdadeiros filhos de Deus, não só vão proclamar o eis-me aqui, mas vão colocar dentro do coração uma vontade de: Pai, eis-me aqui, Senhor. Mas, Senhor, eu peço, não tire de mim nada que o Senhor está fazendo nesse lugar e nesse momento, porque eu não quero deixar de viver nada que o Senhor tem para mim. Eu não só me coloco na posição do eis-me aqui, como não quero perder nenhum momento precioso que o Senhor tem para fazer, e que o Senhor conta comigo, e muitas das vezes eu acabo não comparecendo, porque eu fico preso a muitas coisas, eu fico parado esperando as coisas acontecerem. Gente, Jesus já te deu a chave de todas as coisas. A gente vê muitas das vezes as pessoas orando aqui, fala: Jesus fala que nós vamos fazer coisas iguais e maiores que Ele fez. Então a gente precisa sair daqui essa noite, eu peço que o Espírito Santo gere isso no seu coração. A gente precisa sair daqui essa noite cada vez mais apaixonado por Jesus. A gente precisa sair daqui essa noite compreendendo que Deus nos chama para um tempo como esse. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Deus te chamou para um tempo como esse, e Ele conta com você. Ele conta com a sua vida, Ele te chamou do jeitinho que você é, com as batalhas que você tem, com as lutas que você tem, com tudo que acontece sobre a sua vida. Mas Ele te chama porque Ele quer que você tenha um encontro genuíno com Ele. O Evangelho é isso. Jesus veio em forma humana, preparou 12 discípulos. O que Jesus fez? A gente olha as passagens, a gente olha Pedro, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e quando ele foi lá pregar, onde aquelas vidas foram totalmente tocadas por Jesus, e eles voltaram e tiveram uma vida com Jesus. Ele falou sobre o quê? Ele não falou sobre cura, ele não falou sobre nada, mas ele falou sobre Jesus. Sabe por que ele falou sobre Jesus? Que Jesus, ele veio e morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, e todos aqueles, exatamente assim, todos aqueles que sentem no coração e entendem isso, que pudessem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele veio e falou de quem Jesus era, a essência de Jesus que transforma. Os sinais vão seguir a gente, os sinais nos seguirão. Então a gente precisa estar cheio de Jesus. A gente precisa sair daqui e entender: Senhor, o Teu amor é infinitamente maior do que tudo que esse mundo pode me proporcionar. E eu quero ser cada vez mais apaixonado por Ti. Eu quero viver a grandeza que é a Tua realidade sobre a minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou desde o ventre da minha mãe, onde o Senhor já olhava e sabia quem eu era. Eu quero sim, Pai, viver aquilo que o Senhor, antes da minha vinda a esse mundo, o Senhor já tinha para mim. O Senhor já tinha sonhado para a minha vida. Eu não sei aqui, vocês que estão aqui, como vocês vão sair daqui essa noite. Mas eu queria deixar para vocês essa mensagem, para que vocês pudessem compreender que o amor de Jesus, ele transforma. Mas não só transforma, mas amá-lo é muito gratificante, muito bom você saber que Ele derrama do amor dEle sobre você. Ele vem e Ele te chama. Ele vem e diz: Priscila, as tuas lutas, eu já paguei na cruz. Você só precisa olhar para mim. Ele olha para você, Vinícius, e Ele diz assim: Vinícius, não para, porque o que eu tenho para você, o que eu estabeleci antes da criação de todas as coisas, é muito maior do que você pode imaginar. Às vezes no nosso caminhar a gente vai desanimar, a gente vai achar que é o fim, mas Jesus, Ele vem, assim como Ele foi lá sobre o apóstolo Paulo, e Ele diz:
vai lá, aguarda lá, que vai um homem chamado Ananias, e ele vai pôr as mãos sobre você, e você vai passar a compreender aquilo que eu tenho para a sua vida. Que essa noite a gente possa compreender que acessar esse amor de Jesus é muito maior do que simplesmente você compreender que existe um amor dele sobre você. Você pode simplesmente entender que Deus te ama tanto, que entregou seu Filho único e morreu naquela cruz, mas você também pode começar a impactar uma geração, pode começar a impactar todo o nosso lugar, onde nós estamos, quando a gente levantar sobre esse lugar, quando a gente vier aqui adorar, quando a gente estiver em casa, tendo nosso tempo com Deus, com Jesus, quando a gente estiver orando, que possa ser algo sobrenatural, que a gente venha viver essa realidade na prática, que a gente possa sempre compreender que Jesus te chamou, e se você está vivendo nesse tempo, é porque Ele conta nesse tempo com você. Não tira isso, não deixa que o inimigo tire isso dentro do seu coração. A gente olha hoje, a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê pessoas que estão passando por vários complexos, e a gente, como representantes e filhos do Deus Altíssimo, a gente tem a resposta de todas as coisas, e cadê? Onde a gente está? Onde a gente vai? Como a gente vai fazer? E é essa realidade que eu queria que vocês saíssem daqui essa noite. Essa série de mensagens sobre cristocêntrico é mais do que você compreender quem Jesus é. Porque compreender quem Ele é, a palavra já te diz quem é Jesus. Mas eu clamo por um Deus vivo. Que você não venha apenas só compreender, mas que você venha viver esse Jesus na sua vida, na totalidade daquilo que Ele é. Na totalidade daquilo que Ele é. Então, que amanhã, quando você sair, hoje você vai sair desse lugar. Você veio aqui, você veio porque o Espírito Santo te chamou. Mas que amanhã, quando você abrir os seus olhos, que você possa olhar e falar assim: Jesus, eu quero viver esse amor. Eu quero ser cada dia mais apaixonado. Traz de volta, Senhor, esse primeiro amor. Traz de volta aquilo que eu senti quando eu te conheci. Traz sobre a minha vida algo que venha fazer com que eu compreenda que o Senhor é tudo para mim. Eu não sei o que eu posso ficar aqui, na verdade, falando, mas é mais do que eu simplesmente falar, foi o que eu falei. Qualquer um pode falar, qualquer um pode vir aqui na frente e falar: Senhor, eu quero viver esse amor. Mas eu te convido a essa noite a não simplesmente falar, mas que o seu coração possa estar quebrantado e que você possa falar: Senhor, eu quero voltar a ser como uma criança no teu colo. Eu quero que o Senhor me ensine a viver aquilo que só o Senhor tem para a minha vida. Então, que eu vou chamar vocês aqui para a gente estar orando, nós vamos orar por esse Jesus todo maravilhoso, mas eu queria que vocês levassem isso para o coração de vocês, e que isso possa ser uma realidade, porque eu tenho clamado, e Jesus sabe o que eu estou falando aqui diante desse altar, eu tenho buscado incansavelmente, falando: Senhor, eu estou cada dia mais apaixonado por Ti, eu quero, Senhor, não faça sair de mim aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, que eu não venha, meu Pai, de certa forma, sair do lugar onde o Senhor sonhou para eu estar, meu Deus, e que você aqui essa noite, você que está aqui e você sente, você pode falar assim: André, eu já vivi um amor sobrenatural e hoje eu não consigo. Hoje as lutas que aconteceram no meu caminhar, esse amor que eu sentia por Jesus, hoje eu não sinto tão forte assim. Mas que se esse desejo está dentro do seu coração, e eu creio que se você veio aqui essa noite, eu orei e falei: Jesus, não é simplesmente eu chegar aqui diante do teu altar e falar:
mas é o Senhor que precisa tocar e impactar vidas naquele lugar. E nós queremos sim, eu te convido agora. Você que sente, eu quero sentir esse amor. Eu quero viver esse amor de Jesus. Eu quero viver aquilo que Jesus tem para mim. Eu te convido a vir aqui na frente e nós vamos orar, para que o Senhor Jesus possa derramar esse primeiro amor sobre a sua vida. Se você não conhece esse amor, eu te convido e te falo, não existe nada igual ao amor de Deus. E eu te convido também para estar aqui na frente, e nós vamos orar. Eu peço a todos que fiquem de pé. Eu peço a todos que fiquem de pé. E não fique com vergonha. E não fique com vergonha. Se você sente no seu coração que precisa viver